Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus esta noite por essa oportunidade que Deus tem nos dado através do seu servo para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Antes de nós lermos, irmãos, uma passagem bíblica, eu quero aqui fazer menção do irmão Edinaldo, que aniversariou ontem, e acredito que ele esteja assistindo. Eu quero aqui parabenizá-lo, que Deus possa concedê-lo muitos anos de vida e muita vida nesses anos, né? Que Deus possa abençoá-lo poderosamente. E o nosso desejo é que logo, logo saia a vacina para que ele se vacine e venha para a congregação, né? Adorar o nome do Senhor novamente. Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos estar lendo dois versículos. Um se encontra em Salmos, capítulo 37. Salmo, capítulo 37, o versículo 11. E o outro se encontra em Mateus, capítulo 5 e versículo 5. Salmo, capítulo 37, o versículo 11, e Mateus, capítulo 5, e o versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor em Salmo 37, 11: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 5 e o versículo 5: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus para sempre. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de dois versículos que a palavra de Deus, ela concorda em si sobre essa felicidade, glória a Deus, dos mansos em herdar a terra. E Cristo, ele pega também esse versículo que foi dito em Salmo e ele repete novamente nas bem-aventurança. E aí os irmãos sabem que bem-aventurado significa feliz. E como nós falamos na última doutrina que nós tivemos aqui transmitindo, né? Passos que Jesus nos ensinou para nós termos uma felicidade plena. E como o nosso dirigente falou, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, irmãos, são recomendações maravilhosas para nós, aleluia, que Cristo nos deixou, o sermão da montanha e as bem-aventuranças. E aí nós falamos na doutrina que nós demos sobre o segundo passo. E hoje nós queremos falar sobre o terceiro passo, glória a Deus, que nós devemos dar, e acredito que muitos aqui já deram, rumo à felicidade que Deus tem reservado para as nossas vidas, aleluia, porque, irmãos, só Jesus é que pode nos tornar felizes, aleluia. Um bom casamento pode ajudar, um bom emprego pode ajudar, glória a Deus, dinheiro também pode estar ajudando, mas quem nos torna realmente feliz é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, glória a Deus. E aí, irmão, Jesus, ele vai falar sobre uma pessoa ser mansa, e quando nós, irmãos, falamos sobre ser manso, nós vamos ver que mansidão ou manso vai significar algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa mansa, como nós vemos até no significado da palavra, vai ser uma pessoa gentil, uma pessoa prestativa,
uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Quando nós olhamos uma pessoa dessa maneira, nós logo dizemos, essa pessoa é uma pessoa mansa. E às vezes também quando nós olhamos uma pessoa que é mole, que não gosta às vezes de reagir em certas coisas, que às vezes é muito calada, às vezes a gente diz assim, não, essa pessoa é uma pessoa mansa. Mas irmãos, Jesus, quando ele fala sobre ser manso, feliz os mansos, ele não está falando sobre esse tipo de manso que nós citamos aqui, não. Jesus, ele vai falar de algo, aleluia, que eu e você precisamos ser, para nós podermos, aleluia, entrar nos céus, aleluia, porque só entra no céu aquela pessoa, aleluia, que ter dado este passo na sua vida, porque Jesus, ele vai dizer para mim e para você lá em Mateus capítulo 11 e o versículo 29, aleluia, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia, e se nós quisermos ser felizes, se nós quisermos entrar no céu, nós precisamos ser mansos. E o que Jesus quis dizer para nós? Em primeiro lugar, irmãos, quando Jesus falou sobre feliz os mansos, ele está falando de uma pessoa que é submissa a Deus. Ele está falando de uma pessoa que tem a dependência em Deus. Ele está falando de uma pessoa, aleluia, que vive em obediência à palavra de Deus. E é interessante que quando nós citamos aqui Salmo 37:11, lá nesse salmo, aleluia, o salmista ele vai trazer uma relação, irmãos, de uma pessoa que é mansa, de uma pessoa que é submissa na presença do Senhor. No versículo 1 do capítulo 37 de Salmo, ele vai dizer que uma pessoa que é mansa é uma pessoa que não murmura, porque uma pessoa que murmura, irmãos, é uma pessoa que não é submissa a Deus, aleluia. Aqueles que são submissos a Deus, aqueles que vivem uma vida de mansidão, aleluia, eles não vivem murmurando, seja lá com o que for, aleluia, porque ele vive dependente de Deus, aleluia, e submisso ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo o salmista vai dizer lá no versículo 3 do capítulo 37, que uma pessoa que é submissa a Deus, é uma pessoa que confia no Senhor, que, irmãos, entrega a sua vida na mão do Senhor, como diz o versículo 5 do capítulo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, aleluia. A entrega, a confiança, a dependência, isso são, irmãos, aleluia, característica de uma pessoa que é submissa ao Deus Todo-Poderoso. E esse versículo nós citamos muito em pregações, em apelo, entrega. Mas muitas vezes nós não entregamos, irmãos. Nós falamos que entregamos, mas às vezes nós estamos sempre querendo tomar de volta. Mas a pessoa que é submissa a Deus, ele entrega na mão do Senhor, aleluia. Ele confia no Senhor, porque ele sabe que o Deus que ele é submisso, aleluia, tem poder de fazer tudo aquilo, aleluia, que vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E além dele entregar, o salmista ainda vai dizer no versículo 7, que ele é uma pessoa que descansa no Senhor. Ele vai dizer que é uma pessoa que se deleita em Deus, tem prazer, ele é submisso, ele tem prazer na pessoa de Deus, aleluia. Por quê? Porque ele sabe, aleluia, que a vida dele está na dependência, e ele é submisso, e por isso ele descansa em Deus. O descansar aqui, irmãos, não significa, aleluia, a vida de preguiça, não. O descansar aqui significa a dependência que nós precisamos ter, aleluia, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como estar lá dentro do barco, no mar agitado, Jesus dormindo, e o crente também. Isso é descansar, porque ele confia, entregou, descansa, se deleita. E aí o salmista ele vai concluir no versículo 11 dizendo: esse é o manso,
Essa é uma pessoa mansa. Essa é uma pessoa submissa. Essa é uma pessoa que está em dependência de Deus, aleluia. E essa pessoa vai herdar a terra. Glória a Deus. Segundo lugar, quando nós falamos de uma pessoa que é mansa, que Jesus vai dizer que feliz é os mansos, Ele vai estar falando sobre uma pessoa que vive no controle do Espírito Santo de Deus. O manso, ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos alguns versículos, irmãos, do Novo Testamento. Um deles está lá em Tiago capítulo 3, e o versículo 3. Lá vai nos dizer que é colocado, irmãos, freio em animais para poder domar os animais. E aí lá Tiago, ele vai falar sobre a nossa língua, que precisa ser domada, que precisa ser controlada. E quem pode controlar, irmãos, esse membro que muitas vezes é tão peçonhento, como diz Tiago? Só o Espírito Santo de Deus, aleluia. Por isso precisamos ser mansos, sermos controlados pelo Espírito de Deus, aleluia, para podermos herdar as promessas do Senhor. Porque, irmãos, tem crente que diz palavrão, tem crente que fala um bocado de porcaria, tem crente que dentro da igreja está louvando a Deus, e lá na casa dele está louvando ao diabo. Mas precisa ser controlado, precisa ser domado. O Espírito Santo coloca cabresto, irmão, nesses crentes, aleluia, para poder controlar a sua vida e ele se tornar uma pessoa mansa. Porque, irmãos, pastor não muda a vida de ninguém, dirigente não muda de líder, não muda a vida de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, esse muda as nossas vidas e nós precisamos ser controlados por ele. Precisamos ser domados. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Só agrada a Deus aqueles que vivem em espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz na presença de Deus, aleluia. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Que aquele que está na carne, irmãos, não agrada a Deus, não vive controlado pelo Espírito, mas aquele que serve a Deus, aleluia, ele está controlado pelo Espírito e ele vai agradar a Deus nas suas ações. Controle do Espírito Santo. Gálatas vai dizer lá no capítulo 5, Paulo vai dizer aos Gálatas lá no capítulo 5, a partir do versículo 16: andai em espírito, e não cumprirei as obras da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que você não faça o que você quer, aleluia. Ou seja, quem anda no Espírito, irmãos, ele não vai, aleluia, fazer a vontade da carne, da natureza humana, pecaminosa, mas aquele que anda no Espírito, aleluia, vai agradar aquele que o alistou para a guerra, como Paulo disse a Timóteo. Controle do Espírito Santo. Uma pessoa mansa é uma pessoa que o Espírito Santo tem controle sobre a sua vida. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com o vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, salmodiando entre vós com hino e cânticos espirituais, aleluia. O crente, irmãos, que é controlado pelo Espírito Santo, ele não vive contendendo, ele não vive com disse-me-disse, ele não vive levando conversa. E Provérbio vai dizer lá no capítulo 6 sobre 6 coisas que Deus aborrece, e a sétima ele abomina.
E entre as 6, irmãos, aleluia, está lá, glória a Deus, aquele que se apressa a fazer coisas mal, aleluia, mas o crente que tem um controle, que é controlado pelo Espírito Santo, ele não vive na contenda. Por quê? Porque ele tem prazer de estar louvando, adorando, salmodiando e cantando hinos espirituais, e ele foge da contenda. Glória a Deus, controlado pelo Espírito. E nós precisamos, irmãos, porque a carne é ruim, a nossa natureza pecaminosa é complicada, nem sempre nós estamos no mundo, nem sempre o diabo está perto de nós, mas nós dormimos e acordamos com essa natureza, aleluia, e precisa ser controlada pelo Espírito Santo, para nós sermos pessoas mansas, porque os mansos herdarão a terra. E aí quando nós olhamos, irmãos, para isso que Jesus falou, bem-aventurados mansos, e baseado no que nós vemos aqui, que o manso ele é controlado pelo Espírito Santo, nós podemos dizer, irmãos, que felizes são aqueles cujos instintos, paixões e impulsos são controlados pelo Espírito Santo. Porque, irmão, se tem uma coisa que todos nós aqui temos, são instintos. Todos nós aqui temos paixões, todos nós aqui temos, irmãos, impulsos, mas tudo isso precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós temos em primeiro lugar os instintos. O que são os instintos? São ações, irmãos, que nós fazemos pela sobrevivência. Todos nós aqui agimos para poder sobreviver. E às vezes tem pessoa que quer matar até outra para poder viver, para ter a sobrevivência. O que é instinto? São ações, irmão, de desejos sexuais. O que é instinto, irmãos, são, irmãos, competição e muitas vezes agressão que vem à nossa vida, tudo isso é instinto. Ou seja, todos nós aqui, irmãos, estamos à mercê desse instinto na nossa vida, mas precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, para que não venha se manifestar, irmãos, os desejos sexuais desenfreados, para que não venha, irmãos, se manifestar competições e agressões, aleluia, e não tão pouco, aleluia, competição, aleluia, pela sobrevivência, porque todos nós aqui fazemos parte de um só corpo, aleluia, vivemos em união, aleluia, e não podemos ser controlados pelos nossos instintos. Tanto Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2 e versículo 12, como Judas lá no versículo 10 da sua epístola, ele vai chamar dessas pessoas que são controladas pelos seus instintos de animais irracionais, aleluia. Mas Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12 e versículo 1, aleluia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas renovável pela transformação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Aonde na nossa mente, controlada pelo Espírito Santo, nós vamos estar fazendo diante do Senhor um culto racional, aleluia. Não, aleluia, sendo guiado pelos nossos instintos, mas sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses agradam ao Senhor. Agora, irmãos, todos nós passamos por isso. Quem está vivo passa por isso. Quem está morto não passa mais não. Mas quem está vivo, irmãos, tem que deixar o Espírito Santo controlar os instintos. Porque se manifestar, irmão, na nossa vida, o negócio está sério.
o negócio fica brabo. Por isso precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Segundo, paixões. O que são paixões? Paixões é um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, por um objeto ou por alguma atividade. Eita, irmãos, tem muito crente que é apaixonado por coisas, por atividade, mais do que apaixonado por Jesus. E nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com as paixões. Eu me encontrei um dia desses com um crente. Aliás, eu vi nas redes sociais lá, ele é até o presbítero da igreja. O camarada é fanático, irmão, por Fortaleza, pelo Palmeiras. Quando está em jogo lá, ele veste a camisa do Palmeiras, fica todo de verde. Quando tem Fortaleza, ele veste, fica todo de Fortaleza. Uma paixão, irmãos, que controla mais a sua vida do que Deus tem controlado ele. E ele, irmãos, vai até para estádio. O que é que crente quer em estádio, irmãos? Lá cultuando ao time, precisa ser controlado, isso é paixão, irmãos. Pessoas que têm paixão por objetos, que você não pode chegar nem perto. Ele dá valor mais ao objeto do que muitas vezes o filho, muitas vezes do que o esposo, muitas vezes do que a esposa. Homens que dão mais valor ao carro do que a própria esposa. Paixões por objeto. E precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E sem falar nas paixões pelas pessoas desafiadas. Pessoas que não se controlam. Não conseguem controlar os olhos, a mente. Tem deixado o inimigo, irmãos, fazer a festa na sua mente, paixões. E nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Se quisermos herdar a terra. E todos nós aqui, irmãos, estamos à mercê disso. Mas graças a Deus, diz Paulo, que nós temos o Espírito Santo para agir na nossa vida, aleluia. E o Espírito Santo, aleluia, disse Paulo, agora, aleluia, tem o controle, porque nós somos templo e morada dele, aleluia. E precisamos deixar ele morar com a casa limpa, porque senão ele sai. Crente manso, controla suas paixões pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E terceiro, irmãos, os impulsos. O que é o impulso? O impulso, irmãos, é fazer algo sem pensar. Pessoas que fazem algo sem pensar, quando é fé já tem feito a besteira. Irmãos, e para desfazer é complicado. Para voltar atrás, irmãos, é complicado. E aí Provérbios, ele vai trazer algumas recomendações, tanto no capítulo 19 como no capítulo 25, sobre os impulsos, que nós devemos, irmãos, pensar bem antes de fazer. E o crente, ele tem que analisar. Tiago, ele vai dizer isso, lá no capítulo 1 e versículo 19, quando ele vai dizer para nós, olha, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, aleluia. Por quê? Porque precisamos ter os nossos impulsos controlados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando vier, aleluia, em você uma vontade de fazer uma besteira, aleluia, ore ao Espírito Santo, que Ele vai te ajudar a controlar esse impulso, porque vivemos agora na dependência dEle. E aí é melhor calar do que falar besteira, porque depois que uma palavra sai, irmãos, misericórdia, mas nós somos crentes em Jesus, aleluia, e devemos viver na dependência do Espírito, controlado por Ele, aleluia, para nós não fazermos, irmãos, esse tipo de besteira, sermos controlados pelos nossos impulsos, não, mas sermos controlados pelo Espírito Santo.
Então, quando nós olhamos, irmãos, para Jesus falando sobre bem-aventurados mansos, Ele está dizendo para mim e para você: bem-aventurado uma pessoa submissa a Deus e controlada pelo Espírito Santo. É isso que Jesus estava querendo dizer para nós, aleluia, que nós precisamos, aleluia, estar submisso a Deus, porque você não manda mais da sua vida, você não controla mais a sua vida. O irmão estava contando um testemunho essa semana, que tinha um crente, aleluia, que ele, irmãos, deu um murro na cara do outro, e ele disse: olha, eu sou crente, mas meu braço não é não, aleluia. Ele saiu, irmão, levou uma cara de bicicleta, quebrou o braço, aí o crente viu e disse: esse braço aí é que não é crente, aleluia, não é controlado pelo Espírito Santo, mas todo o nosso corpo, aleluia, precisa ser controlado pelo Espírito, precisa estar submisso a Deus, porque só assim nós vamos herdar a terra. Agora, irmãos, tem pessoas que olham para esse versículo e dizem assim: não, essa terra aí eu vou deixar para os testemunhos de Jeová. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer? O que é que a Bíblia está querendo dizer para nós? A Bíblia está falando, irmão, de conquista. É o que Deus quer para você, você conquistar. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz assim: vamos herdar a terra, vai conquistar. Quando Deus prometeu a terra para Abraão, aleluia, ele disse para Abraão: Abraão, essa terra aqui eu te dou. Mas quando chegou o dia de Deus dar, Deus disse: conquista a terra. Conquista, porque quando nós somos submissos a Deus, controlados pelo Espírito Santo, Deus vai permitir nós conquistarmos, aleluia. Porque Jesus, irmãos, ele respondeu uma pergunta dos discípulos, quando eles perguntaram para ele: Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui, no céu a vida eterna. Conquista. Aí nós olhamos, irmãos, quando nós falamos em conquista, para Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Deus, ele vai dizer para o povo de Israel, e eu recebo esta palavra também, você recebe essa palavra também, que diz lá nesse versículo, aleluia, que aquele que ouvir a voz de Deus e obedecer, aleluia, as bênçãos vão correr atrás dele, aleluia. Conquista de Deus para a nossa vida. Não precisa você correr para A, para B, eu vou curar porque tem um profeta, eu vou curar porque tem um... Não, as bênçãos vão correr atrás de você, aleluia, porque a conquista de Deus para a sua vida. Deus chega para Josué, tem lá o versículo lá: Josué, aonde pisar a planta do teu pé, se levar vai ser de vocês. Só que depois Deus disse para ele: olha, medita na palavra, não largue a palavra. Tu quer conquistar, quer ser bem sucedido, se apega à palavra. É o segredo de Deus para nós, irmãos. Submissão e controle, para nós podermos ser bem-sucedidos. Eu não sei o que é que a sua mente pensa quando eu falo em bem-sucedidos, mas quando eu falo em bem-sucedido, irmãos, é o melhor de Deus. Melhor de Deus tem reservado para nós. Isso é conquista. Conquista. E aí, aleluia, o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 1, bem-aventurado, felizes, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Conquista de Deus para mim e para você. Os mansos herdarão a terra, conquista. É isso que Deus tem para nós.
E para nós encerrarmos, Jeremias lá no capítulo 29, ele vai começar a falar sobre o cativeiro do povo de Israel. Mas lá no versículo 10, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Oh, irmãos, parando aqui esse versículo, o profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 55, se eu não estiver enganado, no versículo 11, ele vai dizer assim: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Enquanto você está pensando aqui em algo, Deus está pensando em algo muito maior para a tua vida. É por isso que nós precisamos ser submissos a Ele, ser controlados por Ele. Porque, irmãos, enquanto nós estamos sofrendo aqui um momento, Deus já está preparando a conquista para nós lá na frente. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que eu gosto daquele versículo que até a irmã de Leusa citou esses dias. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória, não atentando para o que nós vemos, porque o que nós vemos são passageiros, mas aquilo que nós não vemos, aleluia, são eternos. Glória a Deus. E aí volto para Jeremias capítulo 29, versículo 10. Eu bem sei os pensamentos que eu penso a vosso respeito. Pensamento de paz, diz o Senhor, e não de mal, para dar o fim que vocês merecem. Olha o que é que Deus está dizendo, irmãos. Isso é conquista para os mansos, porque Deus tem reservado algo muito grande para as nossas vidas. Algo, irmãos, aleluia, que não se compara o que nós passamos nessa terra. E tudo isso é conquista para mim e para você. Por isso, continue, aleluia, submisso a Deus e controlado pelo Espírito Santo, para que Deus possa desenvolver em sua vida e em minha vida aquilo que Ele tem pensado ao nosso respeito. Oh, irmãos, quando eu medito nisso, eu fico imaginando um Deus tão grande, tão poderoso, eterno, incomparável, onisciente, onipotente, onipresente, um Deus criador de todas as coisas, mas que Ele está preocupado contigo, está preocupado contigo, está preocupado contigo, está preocupado contigo, está preocupado conosco, irmãos. E o que Ele tem pensado, aleluia, ao nosso respeito, são pensamentos de paz. O que Deus tem preparado para a sua vida. É por isso que o inimigo vive batalhando contra você, vive, aleluia, pelejando contra a tua vida, vive te acusando, te apontando, tentando, aleluia, tomar aquilo que Deus tem te dado, aleluia. Por isso, as armaduras que foi falada aqui quinta-feira passada, aleluia, para nós podermos, irmão, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ele sabe, irmãos, o inimigo das nossas almas, como é lá, o que é que tem lá, como é maravilhoso estar lá. Por isso persevere, continue submisso, controlado pelo Espírito Santo, porque Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. No nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.